Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o clássico Vasco da Gama e Botafogo, jogo que acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão da TV fechada do Premier. Também vamos falar aqui de reforços, porque surgiram novos nomes aí, a gente vai trazer aqui todos os detalhes. Já peço aquela colaboração, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Se você acabou caindo de paraquedas aqui pela primeira vez no canal, fortalece nosso trabalho aí. Se você já assiste nossos vídeos, já me acompanha aqui, né, no YouTube. Muito obrigado aí pela força, irmão. Vamos que vamos aí, saudação vascaína. E muito obrigado aí por estar sempre assistindo e apoiando nosso canal aí. Sempre tenho que agradecer aí a todos vocês. Vamos começar o vídeo falando de reforços e depois a gente termina o vídeo falando do jogo entre Vasco e Botafogo, porque a gente vai falar muito dessa partida. Tem novidades aí nos relacionados. A gente vai falar aí da escalação do técnico Fernando Diniz e desse possível Botafogo aí que vai vir meio engasgado, né, com a eliminação aí do Mundial, técnico demitido, e também tem técnico novo aí, né, contratado, mas não vai poder estrear. A gente vai trazer aqui todos os detalhes, tanto do nosso Vasco da Gama quanto do Botafogo. E hoje tem Vascão, né, galera? Hoje é dia de Vasco, mas vamos falar aqui logo de reforços, porque surgiu o nome do Lincoln Henrique, jogador que começou nas divisões de base do Grêmio, teve uma passagem aí pelo Santa Clara de Portugal, atuou também no Bragantino, né, foi seu último clube no Brasil, e também atualmente atua no Fenerbahçe da Turquia, que é o clube aí que detém os direitos aí de Lincoln Henrique, jogador de 26 anos, que joga centralizado e também pode atuar facilmente pelos lados do campo. E também pode jogar como um segundo atacante, né, um falso 9. Lincoln Henrique foi oferecido ao Vasco da Gama. E o nome já está na mesa aí do novo diretor do Vasco, né? Ademar, o homem que está aí organizando o nosso futebol. Já conseguiu aí renovar contratos de jogadores importantíssimos como Coutinho e também como Léo Jardim. Ademar também já conseguiu contratar um nome aí interessante, né, que foi do Thiago Mendes, né, o volante que o Vasco fechou, que é o nosso primeiro reforço da era Ademar. E agora, Lincoln Henrique está na lista aí do Ademar como possível reforço. Lincoln Henrique, no Fenerbahçe, em 36 jogos tem 3 gols e 9 assistências. É aquele jogador que joga centralizado, né, um meio de campo. E é um jogador que é novo, né, tem 26 anos, avaliado em 3 milhões e meio no Transfermarkt. E é mais uma oportunidade aí de mercado para o Vasco, né, de repente tentar um empréstimo, porque analisando aqui a lista de transferências aí do Lincoln Henrique, eu vi que é um jogador que o Fenerbahçe empresta muito. Já emprestou aí ele, se eu não me engano, para o próprio Red Bull Bragantino, acho que foi por empréstimo. O Lincoln Henrique jogou em 2024. No caso, 2024 ou 2023 no Red Bull Bragantino, não lembro mais ou menos. Foi entre 2023 e 2024 que Lincoln Henrique jogou no Bragantino. Depois voltou para o Fenerbahçe. Fenerbahçe depois emprestou Lincoln Henrique para Portugal para jogar no Santa Clara. E agora, né, o Lincoln Henrique atualmente jogou alguns jogos, né, pelo Fenerbahçe. Tem aí número de... Em 36 jogos, tem 3 gols, 9 assistências, números, na minha opinião, razoável, né? Não é números aí horríveis,
mas também não é aqueles números também que seja a sétima maravilha do mundo, né? A oitava maravilha do mundo. Muito aquém disso, né? E é isso. O nome de Lincoln Henrique está na lista aí, né, do Ademar Lopes como um possível reforço para o Vasco para essa janela que acabou de abrir, né? Abriu esses dias aí, no dia 10 de julho, vai até 2 de setembro. E o Vasco até agora só contratou o Thiago Mendes. Já está na hora aí de Ademar conseguir aí, pelo menos aí, mais alguns reforços, que sejam reforços de verdade, né? Para ajudar o Vasco. Assim como o Thiago Mendes, eu estou botando muita fé nesse volante. Espero aí que ele dê felicidades à torcida do Vasco. E agora a gente vai falar de outro jogador para não perder tempo, para a gente ir para o clássico, né, entre Vasco e Botafogo. Vamos falar de Thiago Moraes. Esse é um jogador português de 21 anos, jogador que foi especulado como possível reforço do Vasco. Thiago Moraes é português, assim como o nosso diretor de futebol, Ademar Lopes. Já no caso, Thiago Moraes atua no Lille da França. Outra coisa em comum com o Ademar, né? Que o Ademar teve uma passagem pelo Lille como scout do Lille e também atuou como diretor de futebol do Bordeaux, que foi aí um dos primeiros trabalhos do Ademar como diretor de futebol, né? Também como diretor de futebol ele atuou no Boa Vista de Portugal. Os únicos clubes dele, ele foi diretor de futebol, o time da França, Bordeaux, e o Boa Vista de Portugal. Lille, Mônaco. O Ademar foi head scout, né? Pra gente não acabar aqui misturando as coisas. Então, Thiago Moraes, português de 21 anos, é português assim como nosso diretor de futebol. E também atua no time do Lille, né? Onde o Ademar tem aí um conhecimento profundo, né? Porque já teve uma passagem como head scout do Lille da França. Isso seria um ponto positivo, né? Em caso de negociação aí entre o diretor de futebol do Vasco para tentar contratar o jogador Thiago Moraes, que atua como ponta esquerda. É um jogador que não vem tendo espaço no Lille. Já seria aí mais um argumento interessante, né, para o Ademar correr atrás, né, dessa contratação junto à diretoria do Lille, pedir ali um empréstimo, pelo menos aí, do Thiago Moraes, né, um empréstimo, de repente aí com passe fixado, ou até mesmo aí o Vasco dá uma como é que se fala, uma compensação, né, financeira, de repente, não está descartado. Porque no Lille, Thiago Moraes tem apenas 4 jogos. É um jogador novo, um jogador jovem, um jogador que começou no Boa Vista de Portugal. Outra coisa em comum com o Ademar, não, o Ademar também trabalhou lá. Thiago Moraes começou no Boa Vista. Thiago Moraes rodou um pouco aí, né? Teve passagem também pelo Leixões de Portugal. Rodou por mais alguns clubes, né? Difícil agora lembrar todos os clubes que Thiago Moraes teve passagem, mas ele começou no Boa Vista e também atuou no Leixões de Portugal e atualmente está no Lille, né? O Lille comprou Thiago Moraes aí por cerca de 2 milhões de euros junto ao Boa Vista de Portugal. E no Transfermarkt, Thiago Moraes está avaliado em 3 milhões de euros. Thiago Moraes atua como ponta esquerda, mas também ele pode facilmente fazer aí as pontas, né? E também atua como segundo atacante. Ele faz a ponta esquerda, que é a posição principal dele, também atua pela ponta direita, joga como segundo
atacante, né? E também já atuou também como meia. É um jogador muito versátil, né? E é um jogador que, vindo para o Vasco, pode sim ajudar muito o Vasco da Gama, né? O português Thiago Moraes, né? A gente não vem tendo muita sorte com o português, né? Nessas últimas contratações aí. Muitos portugueses deu certo, né? Até os técnicos que veio foi uma lástima, né? O último técnico que veio aí, a gente tomou uma goleada pro rival, que foi o Zé da Boina, né? Mas tem um ponto positivo, que o último português que o Vasco contratou jogador, que foi o Nuno Moreira. O cara vem comendo a bola, vem jogando muito no Vasco da Gama, né? O ponto esquerda, Nuno Moreira, que também atua, né? Como um meia, joga muita bola. E isso seria um ponto positivo aí em caso do Vasco tentar aí uma contratação de Thiago Moraes, né, junto ao Lille da França, que é o clube que Thiago Moraes pertence. É um bom jogador. No Lille não vem tendo espaço, só atuou 4 jogos, cara. Muito poucos jogos aí no Lille, né? No Boa Vista de Portugal, Thiago Moraes tem até números interessantes, né? Tem 42 jogos. Ele tem aí 8 gols e 5 assistências, que foi o clube aonde Thiago Moraes começou, no Boa Vista de Portugal, e depois o Boa Vista foi emprestando ele sucessivamente para vários clubes até ele ser vendido ao Lille da França. E é isso, torcedor. Esses são os jogadores aí especulados e especulado, né? O Thiago Moraes, no caso, o Lincoln Henrique foi oferecido. E tem a informação também, né, do Paulo Henrique Ganso. Uma informação não, tem várias informações, inclusive eu vi um vídeo onde uma pessoa que eu não conheço, nesse vídeo, falou do Paulo Henrique Ganso. E, cara, tá ficando quente essa situação, que Paulo Henrique Ganso pode pintar no Vasco, né? Porque Paulo Henrique Ganso é um jogador que tem aí um apego, né? E também tem aí uma amizade muito forte, e também já foi jogador do nosso técnico Fernando Diniz. E tem informações aí que o Vasco, se não fechar agora no meio do ano que vem, Paulo Henrique Ganso vai ser jogador do Vasco da Gama. E a gente depois vai até trazer mais informações dessa situação aí entre Paulo Henrique Ganso e Vasco, né? Paulo Henrique Ganso pode ser possível reforço do Vasco, que é um jogador muito querido pelo nosso técnico Fernando Diniz, né? Um jogador também que jogou muita bola no Fluminense e ultimamente também não vem se dando muito bem com o Renato Gaúcho. No Mundial de Clubes aí, o Paulo Henrique Ganso atuou apenas em um jogo, aonde ele nem conseguiu jogar o jogo todo, né? E depois de sair, né, dizem que tá rolando um atrito entre ele e o Renato Gaúcho. Isso é problema deles, né? Só vim trazer a informação para vocês, para não deixar vocês aí desatualizados sobre Paulo Henrique Ganso. E em relação ao Ganso, o Vasco tem uma concorrência, o Santos pode estar entrando na briga aí para tentar levar o Ganso para lá, né? Até porque no Santos, o Paulo Henrique Ganso também é visto aí como um ídolo, né? Atuou com o Neymar naquela geração brilhante, né? Logo no começo da carreira dos dois, onde eles foram campeão da Libertadores, jogaram muita bola, né? E de repente o Neymar também é um dos pontos positivos aí, né? Pro Santos tá seduzindo Paulo Henrique Ganso para jogar lá no Santos Futebol Clube, né? O Peixe de São Paulo. E é isso. Qualquer coisa, qualquer informação sobre o Paulo Henrique Ganso a gente traz aqui no canal. Sobre outros jogadores, outros reforços também, a gente traz aqui no canal, né? Por enquanto, as negociações aí estão em andamento, né? O nosso diretor de futebol, Ademar Lopes, está trabalhando muito para estar contratando novos reforços. E agora a gente vai entrar aqui no tema mais importante do vídeo, que é o jogo Vasco-Botafogo. O técnico Fernando Diniz vai ter aí força máxima para encarar o Botafogo, né? Nenhuma baixa, né? Tirando o Adson, que a gente já trouxe aqui
Logo no começo da semana, o Adson quebrou a perna de novo, né? Teve uma nova lesão. E é desfalque do Vasco, né? E o Adson só volta aí mais ou menos aí, sendo otimista daqui a uns 8 meses, sendo pessimista cerca de 1 ano aí. Fora isso, a gente tem aí o DVD e o Estrela, que vão ser aí reforços na lista aí de relacionados do Vasco, né? David e Estrela estão na lista, assim também como o Vitor Luiz, que é outra novidade, e os demais jogadores do Vasco, né, que estão na lista de relacionados. O técnico Fernando Diniz com certeza vai estar dando sequência, né, à formação que o Vasco ganhou de 3-0 de São Paulo lá no Morumbi, né, que é Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, na frente Paulo Verrete, Ryan e Nuno Moreira. Essa vai ser a formação do técnico Fernando Diniz, né, para estar escalando aí o Vasco para esse clássico contra o Botafogo. De repente, Fernando Diniz pode fazer algum ajuste, né, até porque o Vasco ficou 1 mês aí só treinando, né, teve aí uma intertemporada do técnico Fernando Diniz no comando do elenco Cruz Maltino, né? Então muita coisa pode mudar, né? Isso vai depender aí do nosso técnico Fernando Diniz, né? Já no nosso rival no Botafogo, a gente tem uma baixa aí muito boa, muito interessante, né, pra gente vascaíno, uma notícia maravilhosa. O técnico David Ancelotti, filho do Ancelotti, não vai poder estar à frente do Botafogo para esse clássico contra o Vasco no Mané Garrincha. David Ancelotti não teve tempo aí de ser registrado no BID da CBF, né? E não vai poder estar no comando do Alvinegro, do Botafogo, né? Então, no caso, uma baixa importante aí. Em relação ao time, o Botafogo também tem grandes chances, né, de vir com força máxima, não vai ter aí. Não vai ter nenhuma sopra pro azar, né? O Botafogo vai ir para cima do Vasco, vai ir em busca da vitória. E o Vasco tem que estar muito atento aí, porque o rival vai vir mordido, né? Foi eliminado no Mundial, logo nas oitavas, pro Palmeiras, né? Uma coisa aí que gerou até a demissão do técnico Renato Paiva, né? Foi aí uma decepção. Um time que consegue ganhar do campeão de tudo, do bicho-papão, Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions League e com certeza vai ser campeão desse Mundial, que eu acho que o Chelsea não vai segurar o PSG. E depois o Botafogo vai e pipoca contra a equipe do Palmeiras, né? Pipoca aí, né? Contra a galera do Palmeiras aí, né? Então, o negócio tá feio lá em General Severiano. E é isso. A possível escalação do Vasco, como já citei, é essa. No Botafogo, né? Alguns jogadores aí, como o Gregory, como Savarino, jogadores aí destaques, né? O goleiro, John, Danilo, Marlon Freitas, essa galera aí, esses jogadores aí que são titulares absolutos do Botafogo vão jogar, né? Arthur Cabral, Arthur também, esses jogadores aí que são titulares absolutos da equipe alvinegra vão estar aí à disposição, né, do técnico Caçapa, que vai ser aí o técnico que vai estar na beira do gramado aí comandando o time do Botafogo. Já o nosso técnico Fernando Diniz, né, a gente fica muito feliz e esperançoso que, além do Vasco ter a torcida ao seu favor, né, ter aí praticamente o estádio todo de Brasília, o Mané Garrincha, a seu favor, porque a gente sabe, né, que a torcida do Vasco vai lotar o Mané Garrincha. Mané Garrincha, que é um palco muito lindo, né, um estádio de Copa do Mundo, só que pro Vasco, nesses últimos jogos aí, não vem sendo interessante, né? Ao todo, de 10 anos para cá, né, o Vasco tem 14 jogos no estádio do Mané Garrincha e tem aí 4 vitórias e 4 empates e tem aí 6 derrotas no estádio do Mané Garrincha. O Vasco nunca venceu no Campeonato Brasileiro e fica de alerta aí, né, pro
para a diretoria do Vasco, que acabou aí tirando o jogo de São Januário e transferindo para Brasília, onde a gente não tem um retrospecto muito bom, né? E poderia ser um clássico jogado em São Januário, né? Até porque Vasco e Botafogo. O BEP aqui do Rio de Janeiro, né? E as autoridades não interferem, né? Não prejudicam o Vasco quando é clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário, que é um clássico aí tranquilo, que não rola confusões. E a diretoria do Vasco foi transferir esse jogo para Brasília, onde a gente não tem um retrospecto interessante, né? Conclusão que isso pode dar uma merda muito grande. Mas vamos pensar positivo, né? Porque a gente tem a nossa torcida maravilhosa ao nosso favor, né? 70% do estádio aí vai ser torcedor do Vasco, tenho certeza disso, até mais, né? De repente o Vasco bota aí um 90-10, né? Que é uma torcida muito apaixonada, né? A torcida do Vasco aí é sensacional. Pra mim aí, top 3 tranquilo aí de maior do Brasil. Ou top 2, né? Tá mais pra top 2 aí, porque a gente não vê as torcidas dos times aí, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, em peso igual a gente vê a do Vasco no Nordeste, né? Então não tem nem comparação. E torcedor, é isso. O técnico Fernando Diniz aí tem o elenco todo na mão dele. Tem o seu time principal, né? Se não quiser mexer em nada, só ir com o time que veio jogando, né, os últimos jogos aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Se ele quiser fazer alguma mudança ali pontual, de repente para estar ajustando o time, eu vou entender. Mas a possibilidade é que o técnico Fernando Diniz vai estar dando sequência aí à escalação que já vem utilizando nos últimos jogos do Vasco, né? Inclusive o Vasco passeou para cima do São Paulo nessa formação em 4-3-3 do técnico Fernando Diniz. Temos aí reforços no banco, né? Como Estrela, David. Temos também jogadores como Matheus Carvalho e Jair. Vamos ter também Garré, vamos ter também Vitor Luiz, né? Que é mais uma novidade na lista de relacionados. Vamos ter Paulinho, vamos ter aí também Alex Teixeira. Thiago Mendes ainda não foi registrado no BID da CBF. Thiago Mendes ainda não pode estrear pelo Vasco. Inclusive o Thiago Mendes também vai estar fora da Sul-Americana, que ele não foi inscrito para atuar contra o Independente Del Valle, né? Jogo dificílimo dos playoffs da Sul-Americana, que acontece nessa terça-feira que vai vir, né? É o jogo entre Independente Del Valle e Vasco, né? Jogo lá na altitude, um jogo que vai ser dificílimo pro Vasco. E é isso, torcedores. Deixe seus palpites aí nos comentários sobre a partida. Quanto vai ser o jogo entre Vasco e Botafogo? Esse clássico acontece hoje no estádio no Mané Garrincha às 6h30 da noite. Deixe os palpites de vocês. Meu palpite aí vai ser Vasco 2-1 contra o Botafogo. Vamos fazer 2-0 aí. O Botafogo vai conseguir aí seu golzinho aí para dar aquela pimentada no jogo. Mas depois o Vascão vai conseguir aí administrar o resultado. Tamo junto aí. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.